Ao senhor e à senhora que mais uma vez estão sintonizados conosco, acompanhando o Jornal da Justiça, um abraço especial, fraterno, nesse início de programa, nessa série de programas, uma nova programação, novos cenários que nós estamos fazendo, agora com os cenários projetados pela Vila Nova Arquitetura, aqui na Reta Produções, e nesse périplo que nós fazemos aí pelo Brasil todo. Hoje nós estamos em São Paulo, gravando aqui em São Paulo, aqui na Vila Conceição, na casa do nosso prezado amigo Dr. Álvaro Atala, reunindo alguns amigos para discutirem assuntos que de alguma maneira possam impactar aí a sua cidadania, trazer informação útil, não contextualizada, como fazem as emissoras comerciais. A gente debate um tema à exaustão para poder exatamente trazer subsídios sobre o nosso dia a dia da justiça, e não só da justiça também, mas assuntos comuns, que de alguma maneira possam ser interessantes. Nós temos hoje 3 convidados. À minha direita, essa figura tão conhecida já do Jornal da Justiça, tantas e tantas vezes, o doutor Nelson Calandra participou, Henrique Nelson Calandra participou, e mais uma vez atendendo nosso convite. E hoje eu quero falar especialmente dessa campanha que Sua Excelência está aí envolvido para a presidência da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Então, eu quero por demais saber do Dr. Calandra como é que está a campanha. Nós acabamos de vir agora num debate na Rádio CBN, lá na OAB, aqui de São Paulo, na seção São Paulo, um debate excepcional, que o Dr. Calandra teve uma performance assim muito boa, juntamente com o seu opositor, que não é inimigo, mas é opositor político, evidentemente, é o outro candidato à presidência, que é o Dr. Gervásio Potasio, lá de São Luís, no Maranhão. Então, Dr. Calandra, o seu olá inicial. Olá para você que nos veio e ouve, a sua licença e permissão para entrar onde você está trabalhando, no recesso do seu lar, e dizer da alegria que a gente tem de poder visitá-lo, conversar com você sobre temas relevantes para a cidadania. Magistratura, que é o mais aberto de todos os poderes da República, aquele que é o mais transparente de todos. Nós discutimos e escrevemos tudo o que nós fazemos, os processos, e agora, no processo sucessório da nossa Associação Nacional, nós viemos até você explicar aquilo que nós fazemos. E vamos hoje fazer um programa. E hoje temos uma alegria muito grande de termos ao nosso lado um dos grandes líderes da magistratura pernambucana, o colega Luiz Rocha, da Vara de Fazenda Pública, como eu, que também fui da Vara de Fazenda Pública, e é o chefe de gabinete do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, dos principais assessores. O Rocha é o homem que mais entende de processos, de informática, dessa coisa toda. Tem uma verve muito eloquente, como é próprio dos nossos conterrâneos do Nordeste brasileiro. E ele é uma pessoa especial, está conosco aqui no estado de São Paulo, veio de lá aqui para acompanhar esse debate, porque ele é interessado que a nossa Associação Nacional tenha novos rumos. Chapa número 1 é o número da nossa chapa. Mas antes de nós entrarmos dessas minudências todas, eu queria registrar também a presença aqui do Dr. Álvaro Atala. Tudo bem, Dr. Álvaro Atala? Prazer falar conosco, insigne médico, cientista, professor emérito da Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Enfim, mas o senhor já apresentou o doutor Luiz Rocha, então, doutor, considere-se apresentado, né? O senhor que é juiz lá em Pernambuco, né? Juiz titular da 3ª Vara da Fazenda Pública, lá de Recife, da capital, e é um prazer recebê-lo aqui. O seu olá inicial. Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui. É uma experiência ímpar essa de participar de uma campanha a nível nacional e tendo a sorte de estar ao lado de um candidato que traz toda essa experiência e alia com a empolgação da nossa juventude, da magistratura, digamos assim, que a gente costuma dizer, mais moderna. Então está sendo uma experiência importante do ponto de vista associativo e importante também do ponto de vista pessoal. Perfeito. Agradecendo por demais a sua presença, doutor, o senhor que aqui aceitou aí o nosso convite e veio participar também aqui desse programa especial hoje. Nelson Muro, eu conheço evidentemente como Nelson Muro, meu querido amigo, particular amigo, mas ele artisticamente é conhecido como Rafael Murió. Ele que é artista plástico,
que tem uma carreira excepcional como artista plástico, tem telas belíssimas, acaba agora de ser convidado, vai expor no Louvre, no Museu do Louvre, em Paris. Enfim, Nelson, seu olá inicial. Bom, eu quero agradecer você, ao seu programa, ao Luiz Maurício, agradecer por estar aqui presente na presença do Dr. Calandra, do Dr. Rocha, né? E vamos tentar falar um pouquinho de arte, no meio de toda essa campanha que está aí na frente do Dr. Calandra, né? Vitorioso, tenho certeza que vai ser vitoriosa, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque de repente um artista no meio de tanta gente, tanto profissional da área da justiça, o que será que ele está fazendo aqui? Né? Não, o Jornal da Justiça sempre teve esse ecletismo, sempre se preocupou, como diz o Dr. Calandra na sua introdução inicial, de falar qualquer assunto que diz respeito à cidadania. E a arte, a cultura, sim, diz muito respeito à cidadania. Ela deve ser sempre cultivada, porque ela é um modo do ser humano expressar o seu cotidiano, de expressar as suas artes, enfim, isso é muito importante. Mas vamos começar com o Dr. Calandra. Doutor Calandra, o senhor está num embate duro aí, não é? São já 3 ou 4 meses de campanha por todo o Brasil. Eu, como sempre, ligo, às vezes preocupado, às vezes com saudade do meu amigo, se o senhor me permite essa proximidade, eu fico muito honrado com ela. Onde é o doutor Calandra? Onde é que eu estou aqui em São Luís, eu estou embarcando para Salvador. Ou eu estou em Recife, estou embarcando para Macaé, enfim, nesse périplo louco, essa campanha nacional, assim se faz uma campanha nacional, né, para a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a mais importante associação, congrega mais de 14 mil juízes em todo o Brasil, então eu imagino que essa é uma tarefa árdua. Agora, são assuntos, eu pude hoje deduzir, assistindo ao debate, são assuntos que envolvem aí CNJ, que envolvem a aposentadoria dos senhores juízes, e, enfim, tantos assuntos de importância extrema, né, doutor Calandra? Bom, primeiro, queria dizer àqueles que estão nos vendo e ouvindo, de que esse tema ligado a uma eleição de uma associação de juízes também interessa à cidadania. Porque nós não fazemos nada à socapa, oculto. Nós discutimos publicamente as nossas angústias. E o nosso direito e o nosso pedido de novos rumos para a Associação Nacional, a nossa chapa é uma chapa oposicionista, vocês estão me vendo aqui de cabelo branco, mas esse cabelo branco ideias renovadas há mais tempo, né? Nós somos jovens há mais tempo, como disse o professor Dalmo Dallari, e esse nosso desejo de mudar, esse nosso desejo também de preservar garantias, que um juiz entristecido, um juiz afrontado nas suas prerrogativas, ele não é um juiz que sirva a um regime democrático. E é por isso que nós, quando olhamos para alguns países vizinhos, vemos uma colega, por exemplo, na Venezuela, aprisionada quase ano, sem tomar sol. Nós vemos dissidentes políticos em outros países, muitos perdendo a própria vida. Então, democracia reclama juízes independentes. E é por isso que a nossa chapa colocou como um basilar, como linha mestra de ação, o respeito incondicional a você, que é usuário do nosso serviço. Mas esse respeito, essa pedra fundamental, ela tem que estar assentada sobre uma coluna forte, a coluna do respeito incondicional ao magistrado como protagonista de um poder de Estado. Se nós queremos e escrevemos lá na Constituição de 88 que nós queríamos 3 poderes, independentes, harmônicos e fortes, nós optamos por ter um poder judiciário que não tem o poder da espada, que não tem o poder da força armada, que não tem o poder financeiro, porque não tem o poder de tributar. Alguns dizem poder de tributar, poder de destruir, não é, Rocha? Mais, às vezes, o tributo é tão importante quanto a força das armas. E o equilíbrio entre tudo isso
ele reside e opera dentro do Poder Judiciário. Então nós queremos uma magistratura protegida, acolhida. A nossa Associação Nacional, nos tempos atuais, até disse hoje, nós não somos adversários do colega que concorre conosco. O nosso adversário é a linha que tomou a AMB. É uma linha que trabalha voltada para a mídia externa e que dá as costas para o próprio juiz, assumindo uma posição de censura. Nós já temos tantas censuras, né, Rocha? Dentro de nós é a primeira corregedoria. Nós vamos fazer uma coisa, olha, eu já não posso ir lá, não posso ir sem terno, sem gravata, porque já vão falar, o juiz chegou aí desavisadamente. Nós não podemos frequentar certos ambientes, porque também seremos censurados por isso, primeiro internamente e depois externamente. Então a nossa Associação Nacional, ela tem que ter o compromisso, primeiro com cada um de nós, proteção integral, acolhimento. Para isso é que existe uma associação de magistrados. E as reformas que vieram surgindo ao longo dos anos, elas deixaram a magistratura jovem abandonada. E essa magistratura jovem nos procurou, falou, vamos montar uma chapa para trazer um novo projeto de trabalho. E nós construímos o projeto de emenda 46, que restaura a dignidade previdenciária do magistrado do século XXI. Porque esse magistrado, ingressando agora, ele vai ficar 45 anos trabalhando dentro do Poder Judiciário, em média, e depois de 45 anos, pagando contribuição sobre a totalidade daquilo que ganha, receberá 10 salários mínimos. Isso é completamente incompatível, injusto em termos de contribuição previdenciária. Desculpe, doutor Calanda, mas o senhor está falando de uma lei que foi proposta. Isso não é ainda, isso não está ainda concretizado. Nós apresentamos esse projeto porque, procurando a AMB, o que a AMB nos diz? Não, a Associação Nacional, não, isso não é oportuno, não é importante. Você vai apresentar isso, vai ser criticado pela mídia. Então, com os colegas mineiros, paranaenses, com os colegas gaúchos, com os colegas de São Paulo, nós apresentamos um projeto para mudar essa triste realidade. O magistrado aposentado, ele não pode ser banido do poder de Estado ao qual ele está vinculado. Ele é servidor vitalício. Por que ele é vitalício? Para que ele seja protegido na velhice. Quando eu tiver o quebrado e chegar a hora de eu ir embora, e aos 70 anos nós achamos que já cumprimos a nossa missão, está na hora da gente ir embora para casa, né? Nós temos que ter a proteção do nosso tribunal. Julgar gente, condenar pessoas, é coisa que a gente nem lembra, que nós fazemos isso milhares de vezes por dia. Mas a pessoa condenada, muitas vezes, ela fica com aquele sentimento de que foi injustiçada, de A, de B, de C. Então, por isso, o povo brasileiro escreveu na Constituição que nós deveríamos ter poder de Estado, poder protegido. Doutor Rocha, o senhor está aí imbuído nessa campanha aí, enfronhado nessa campanha aí, enfim, o que o senhor poderia dizer para nós sobre ela? Olha, isso é uma parceria em prol de uma causa, né? Como o Calandra bem citou agora. Eu não diria um entrosamento, é uma reunião, não é, da magistratura de modo geral, que partiu exatamente de uma insatisfação com a situação que a gente vê hoje na nossa entidade nacional. Seja a magistratura mais antiga, seja os mais novos, seja os intermediários, o momento social e político, né, essas demandas que o Calandra também citou, que são impostas à magistratura, ela requer exatamente uma proteção, ela requer um apoio, ela requer um amparo. Não é? O magistrado já é a barreira final da sociedade. Então, esse magistrado também precisa de um apoio. E esse apoio ele busca na entidade nacional dele e nas entidades locais. O que é que aconteceu conosco? Nós simplesmente passamos não só a nos sentir, como perceber que nós estávamos efetivamente abandonados pela nossa entidade nacional. Havia algumas preocupações midiáticas, algumas preocupações com determinadas iniciativas que não eram voltadas necessariamente para a magistratura. E isso tomou um certo corpo, a ponto de se formar uma insatisfação nacional muito forte, e nós fomos buscar exatamente no Calandra a liderança desse projeto.
Rafael Murió, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre esse convite que, evidentemente, todos nós, como brasileiros, nos sentimos honrados também de saber que um artista brasileiro está expondo aí os seus trabalhos, as suas telas no Museu Louvre de Paris. Como é que foi esse convite? Como é que você chegou a essa situação, a essa posição, desse ranking tão difícil que é o das artes plásticas? Sabe, Luiz, isso é um trabalho que, na verdade, não é só do artista, né? Isso é um trabalho de equipe, é um trabalho de 12 pessoas em volta da gente. São 25 anos que eu estou pintando profissionalmente. Eu comecei a pintar com 9 anos de idade, né? Então, e comecei a pintar assim, é coisa de mãe, né? Que acabou me colocando para pintar, porque eu devia pintar parede, alguma coisa assim, né? Então, me colocou em alguma aula, alguma coisa, e eu comecei a gostar, e gostei de música, e foi aí afora. Mas há 25 anos atrás, um grande amigo meu, Mauro Zucco, um leiloeiro de arte, acabou indo no meu escritório e viu que eu estava pintando. Eu estava pintando, ele falou, olha que interessante, você pinta, porque até aquele momento eu mexia com arte no geral, eu comprava arte, vendia arte. Apesar de pintar e desenhar, né? Aí ele falou, vamos fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência, né? Aí, vamos colocar o seu quadro no leilão de arte? Vamos colocar o seu quadro no leilão de arte. Aí ele colocou um, vendeu, colocou dois, vendeu, colocou três, e falou, cara, o seu trabalho é bem aceito no mercado, né? Aí ele me levou a outros leiloeiros de arte, em jantares, em reuniões, e os outros leiloeiros de arte no Brasil começaram a conhecer o meu trabalho, né? E com isso eu consegui ter quadro em praticamente todos os leilões de arte do Brasil durante um certo período. Daí a projeção para fora foi muito mais fácil. Você sabe que um dos grandes problemas nossos no nosso país é a cultura, né? Então, vender quadro é um negócio extremamente difícil, que a pessoa compre um quadro como um valor financeiro, investimento num artista, né? Então, eu acabei indo para o mercado externo e lá acabei me dando muito bem. Eu tenho exposto em Nova York, tenho exposto em Portugal, na França, em vários países e tenho quadro praticamente no mundo todo. Esse ano, especificamente, eu fui escolhido 2 vezes para participar do Louvre, né? Ótimo, maravilhoso, a gente está levando o nome do Brasil lá fora, né? Mas eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que no Brasil existem milhares de artistas plásticos, milhares de pessoas batalhando para um dia poder ser realmente um artista plástico. Não ser um artista de quadro de decoração para pôr na parede em cima de imóvel, ser um artista valorizado. Os nossos artistas jovens, na faixa de 30 anos de idade hoje, tem um momento hoje nas grandes exposições do mundo bastante interessante. Então, é um escalão que vem se aprofundando cada vez mais e se posicionando como profissionais e valorizando o seu trabalho, né? Mas existe ainda muita gente que precisa ser ajudada, né? Só a gente entrar na internet, nos Facebooks, Orkuts da vida, o volume de artistas que esse país dá realmente é uma coisa maravilhosa. A arte é uma coisa maravilhosa. Assim como a arte da magistratura é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho a oportunidade esse ano de poder participar do seu projeto, do projeto do Jornal da Justiça, né? Que é o 2º ano que vem chegando, que é a arte da magistratura. Ok, muito bem. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Muito obrigado, Rafael Murió, pela sua participação aqui conosco, por ter estado conosco. E nós voltamos daqui a pouquinho com o Dr. Álvaro Atala, já inserido aqui no nosso programa também, para comentar alguma coisa sobre os tantos e tantos assuntos relevantes que ele trata no seu cotidiano, e especialmente o Instituto Cochrane. E nós continuaremos aqui com o Dr. Calandra para falar alguma coisa mais sobre essa eleição tão importante que vem aí no dia 26 de novembro, que é para a presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós voltamos em seguida. Atenção! Aquela promoção da Corasa que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Corasa e prepare sua casa para as festas de fim de ano. Corasa, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol.
é o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Bom, estamos de volta com o segundo bloco desse Jornal da Justiça, gravado aqui em São Paulo, com o apoio do Centro Cochrane do Brasil, da qual é diretor o médico, professor de urgências médicas e medicina baseado em evidência da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, do Estado de São Paulo. E ele, que é também, me permita, doutor, essa ousadia, um amigo particular, e nos cedeu hoje aqui essa beleza de estúdio para que nós pudéssemos gravar, o Jornal da Justiça pudesse gravar uma série de programas que nós gravaremos aqui no Jornal da Justiça. E teremos, inclusive, o doutor Álvaro Atala, o cientista, o médico, mas será também, vai fazer uma participação conosco aqui, como ele vai apresentar os programas. O senhor e a senhora que acompanha tradicionalmente o nosso Jornal da Justiça vai poder ver também o doutor Álvaro Atala aqui fazendo, às vezes, do âncora do programa. Doutor Álvaro, o seu olá inicial, o senhor já entrou aí substituindo nesse segundo bloco o Rafael Muriol, artista plástico, né? Eu gostaria que o senhor desse seu olá inicial e os seus cumprimentos ao doutor Luiz Rocha, juiz da terceira vara da Fazenda Pública, lá de Pernambuco, de Recife, e o doutor, nosso amigo comum, doutor Henrique Calandra. Então, o seu olá inicial. Bom, eu que preciso ser cumprimentado de ter a honra de ter tão ilustres companhias, né? Você, o doutor Calandra, que é um amigo já de um bom tempo e que eu tenho aprendido a admirar cada vez mais a magistratura brasileira com as conversas e com essa amizade com ele. E o doutor Rocha, que está apoiando o nosso amigo, o doutor Calandra, e já tem um apartamento no nosso coração aqui, não é? Então, eu agradeço você, me dá a honra de beber da sabedoria desses amigos nossos e que são cidadãos brasileiros exemplares, né? Então, eu só posso seguir o exemplo. Agora, eu vou começar com o senhor, depois a gente volta aqui, o doutor Luiz Rocha e o doutor Calandra, porque nós estamos assim, ansiosos por saber detalhes da campanha do doutor Calandra. Mas, doutor Álvaro, o Centro Cochrane do Brasil, ele se dedica a estudos, a pesquisas, né, científicas, evidentemente, médicas científicas, mas ele tem uma matéria especial que é a medicina baseada em evidência, da qual o senhor também é professor titular, como eu já disse. O senhor poderia traduzir para nós, evidentemente que somos leigos nesse assunto, do que se trata esse assunto? Pois é, Luiz Maurício, isso é uma bandeira que a gente vem carregando há quase 20 anos, há mais de 20 anos, e que traz um novo paradigma para a medicina. A medicina sempre foi considerada uma ciência, uma arte, uma crença também, né? Tem muito de crença. E a partir da década de 70 se começou a questionar o que funciona e o que não funciona em medicina. Então, qual a evidência, como no direito, qual é a prova que cada conduta diagnóstica ou cada conduta terapêutica funciona, ou preventiva funciona? Porque a medicina passou a ser, provavelmente, o serviço mais caro do planeta.
né? Dizem que os armamentos são os custos maiores dos Estados Unidos, por exemplo. A medicina lá custa 5 vezes mais do que o Ministério da Guerra deles, não é? Então é muito dinheiro e é o cidadão, vocês estão falando em cidadania aqui o tempo todo, é o cidadão que paga por isso. E é preciso saber do ponto de vista ético se aquilo lá é seguro. E do ponto de vista econômico e social, se aquilo vale o que custa, não é? E qual é a opção que é melhor. Então a medicina baseada em evidências, para traduzir para o leigo, significa praticar uma medicina ou intervenções na saúde, avaliar aquelas que vale a pena, aquelas que funcionam e que são seguras. Então, como as publicações são meio, né, não tem um controle, é uma coisa livre, e até aí está certo, fazer ciência também não é só o direito, requer liberdade, não é? Mas depois eu tenho que ver se aquilo lá vale o que custa, né? E se não põe em risco a vida do cidadão, que é a coisa mais importante que ele tem, não é? Então a medicina baseada em evidências tem essa preocupação. E aos poucos, nas últimas, eu diria, 3 décadas, está se organizando esse conhecimento e a liderança é da colaboração Cochrane Mundial. E aí você poderia perguntar ao seu telespectador, te perguntar o que tem que ver a medicina com o direito? Tudo a ver. E o principal direito é o direito à saúde, não é? É o direito à vida, não é? E isso pode ser feito de maneira organizada e científica, não é? Então, eu acabei de chegar do congresso em Keystone, nos Estados Unidos, onde a Cochrane se congregou com uma colaboração chamada Campbell Colaboração, que é constituída de estudiosos do direito, das ciências sociais e da educação. Se juntou esses 3 grupos, a medicina e o pessoal da área da saúde, e fizeram um congresso maravilhoso, não é? Então, essa integração do direito e da saúde é fundamental para a sociedade, para a cidadania, eu diria para o bom senso, né? E eu acho que a sociedade tem o direito de exigir que a ciência, né, desenvolvida vise o seu benefício, né? Sem dúvida. Não vejo finalidade para a ciência se ela não, em última instância, não vier de alguma forma servir a sociedade, o meio ambiente, a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, né? Então, todo o Estado, eu acho que o Estado, desculpe entrar na área do direito, mas o Estado foi criado para aprimorar a vida das pessoas, né? A ética, as relações das pessoas, e a definição de saúde também tem tudo a ver com isso. De saúde, pela Organização Mundial da Saúde, significa um estado de completo bem-estar físico, espiritual e social do indivíduo. Legal. Muito bom, doutor. Conversar com o senhor sempre é uma conversa inteligente. Agora, doutor Calandra, essa campanha aí que o senhor está tão envolvido com ela e, evidentemente, passou a ser, assim, uma parte tão importante do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua vida, não é? Hoje eu encontrei a dona Lucina no nosso debate lá que eu assisti da CBN, na OAB, e a Lucina, eu não vejo mais o meu marido. Né? Ele está aí no meio de uma mudança e não vê mais o marido, porque de tanto que ele corre, né? Então, evidentemente, isso eu tenho certeza também empolgante para o senhor, porque eu conheço um pouquinho, sei que o senhor se entrega, se doa totalmente quando está envolvido no projeto. Agora, os principais pontos da sua campanha. Imaginemos agora que tem lá alguns juízes que estão assistindo nas 34 emissoras que retransmite o Jornal da Justiça, estão assistindo. O que o senhor poderia dizer para esse magistrado, essa magistrada? A nossa entidade nacional, ela deu as costas para o juiz. Começou a tratar de assuntos midiáticos e a mídia sedutora. Prova é que nós estamos aqui tagarelando diante de uma câmera. Mas, enquanto entidade de classe, nós temos que nos voltar para a defesa do juiz, da juíza, do desembargador, da desembargadora. A associação semeou entre nós a ideia de que eu e o Rocha não podemos conversar um com o outro, porque eu sou desembargador e ele é juiz, não é? Eu também não posso falar com o ministro, porque o outro é ministro e eu sou desembargador. Mas a magistratura é uma só. A nossa unidade é que constrói a nossa força, não é? Nós somos magistrados de um país chamado Brasil. Um país tão desigual,
tão desigual, aonde o principal abismo não é financeiro, não é só na saúde, não é, por região do país. O maior abismo brasileiro é cultural. Daí a importância que o nosso querido artista, o Nelson, falou aqui no bloco anterior. A arte é a linguagem universal. O Nelson é o Rafael Murió, né? Rafael Murió. O nome artístico. Nome artístico. Mas ele traz para nós a ideia de que a arte pode nos unir. Nós, através da Academia Paulista de Magistrados, da qual eu sou membro, nós criamos Arte na Magistratura, com o apoio do Luiz Maurício, Jornal da Justiça, do Nelson e de tantas outras pessoas e empresas. O Rafael Murió, corrigindo, que é o nome artístico, pelo qual, se não vão chegar lá no Louvre, não vão saber que ele está lá. Mas dizer que isso são coisas que nos unem. Eu estava agora em São Luís do Maranhão, encontrei o Dr. Marconi. Ah, encontrou. Nosso querido amigo da Unimed lá. Matamos saudade. E ele estava falando da visita positiva que nós fizemos a São Luís, onde nós debatemos assuntos ligados à saúde, aquilo que atormenta a população e o juiz. Muitas vezes nós temos que dar uma liminar ali, sofrida, arrancada do coração, porque pode significar vida ou morte para outra parte que está do outro lado. Né? O Rocha sabe disso porque atua na vara de fazenda. Exato. Então, o que nós queremos para a magistratura? Unir a força da magistratura jovem com a experiência dos mais antigos. Dizer que casa dividida é casa destruída. Nós não podemos viver divididos. Nós somos juízes de um mesmo país. Alguns lá no norte, outros lá no sul, outros no nordeste, no centro, no centro-oeste, no sudeste. Nós somos protagonistas de um poder de Estado. E como protagonistas de um poder de Estado, cabe a nós dizer que o Brasil e os nossos estados não estão divididos. O rio tal, o rio Capiberibe, o outro rio grande lá, o Rio Negro, Solimões, o Amazonas, não. Há um grande coração de diamantes, diamantes da justiça, que representa a maior pureza que existe, que une todo o Brasil. O Brasil é um só. A justiça que ocorre lá no norte tem que ser a mesma aqui do sul, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade. As pessoas têm que ser respeitadas, as pessoas têm que ser atendidas. E falta um protagonista nessa história. A gente sente falta de investimentos, porque nós andamos em todos os fóruns do Brasil e o que nós encontramos são instalações desatualizadas, inadequadas, população não atendida. Qual é o nosso programa de proteção a testemunhas, né, Rocha? Exato. Né? Onde as pessoas acabam agredidas pelo fato de testemunharem. Programa para pessoas vitimadas, olhar para a vítima dos delitos graves. Um código de processo penal velho, antigo, não é? Onde sua excelência é o réu. Não é? Falta o reequilíbrio nesse processo penal. Inquérito policial, uma peça de museu. Não é? Como esquadrilhas super organizadas e nós totalmente desatualizados. E é por isso que nós queremos novos rumos para a MB, ou seja, nós vamos ao Parlamento brasileiro, nós vamos conversar com os deputados para dar ao juiz o apoio necessário através das novas leis, leis que libertem essa verdadeira escravidão que vive o magistrado. Quantos de nós, os filhos da gente crescem, Luiz Maurício, e você não vê crescer? Quando você vai ver, seu filho já está um adulto morando. Minha filha é artista plástica, mora lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu praticamente não vi minha filha crescer, porque eu era mais preso do que os presos que eu condenava. Dia e noite trabalhando dentro do escritório, produzindo sentenças, e a sociedade apontando o dedo para nós, dizendo, nossa, mas que justiça demorada. Sabe por quê? As nossas ferramentas são do início do século XX e os nossos desafios são do século XXI. Falta investir no judiciário, investir em justiça, ter uma justiça ágil, que funcione, e investir em paz.
eu acredito muito no trabalho da Fundação Cochrane, do Centro Cochrane, que desmistifica muita coisa que para a gente é tabu, não é? Estávamos lá discutindo, lá em São Luís do Maranhão, sobre próteses, órteses, também sobre stents, não é? E o doutor Marconi estava com uma ordem para determinar a compra de não sei quantos stents, não é? Que custavam, acho que, $50 mil. E a gente sabe que às vezes isso é um paliativo, tem efeito colateral, o paciente pode morrer, mas nós sabemos isso porque nós viemos para cá conversar com o Álvaro Atala, conversar com outros médicos, aprender com eles um trecho da história que a gente desconhecia. E é isso que tem que fazer a magistratura moderna, conversar e a sociedade se inteirar, não é? Sem se envolver de modo profundo em quesilhas de ordem política, não é, Rocha? A nossa lei ficha limpa aí, que tanta polêmica causou. Quem não quer um político ficha limpa? Nós também, não é? Mas nós temos que medir o passo para não exagerar, para não cair na política partidária, para não censurar colegas. Muitas vezes a gente fica entristecido que a Associação Nacional é a primeira, ainda agora, a AJUF está fazendo um evento na Bahia, a nossa Associação Nacional, a primeira a apontar o dedo na nossa congênere, na Associação dos Juízes Federais, dizendo que é absurdo, fazer reunião na praia. Eu me lembro, doutor Calandra, que no congresso do qual eu fiz a cobertura com o Jornal da Justiça, eu me lembro que a MB pegou patrocínios. Eu vi essa matéria na Folha e vi a posição da MB, mas ela está sendo hipócrita. E eu assumo aqui o que eu estou falando em todos os sentidos, porque a MB, eu cheguei a participar da captação de patrocinadores para fazer o congresso da MB, o senhor mesmo sabe disso. Eu sei. Então são dois pesos e duas medidas. Eu acho que sempre que há uma suspeita, a sociedade tem direito de ter dúvida, como há na medicina. Tem uma dúvida em medicina? Tem aí o Centro Cochrane para esclarecer, investigar cientificamente. Nós temos o CNJ. O CNJ quer investigar, bem-vinda à investigação. Eu acho que não existe desinfetante melhor do que a luz do sol, né? Então, nós não queremos trabalhar no oculto, nós trabalhamos com a verdade, com a luz, com a evidência. Né? Isso é muito interessante. Agora, doutor Luiz Rocha, o senhor é da Fazenda Pública, evidentemente, na sua vara caem essas ações para obtenção de remédios, de internações, de próteses, de órteses, etc., contra a prefeitura, contra plano de saúde, etc. Como é que estão essas ações? E eu conheço o caso, por exemplo, da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, que chegou num tal nível lá que houve um apelo da própria prefeitura, nós vamos quebrar. Né? Como é que está esse assunto lá em Recife? Olha, Luiz, eu me recordo que em dada ocasião eu li uma nota no jornal que falava o seguinte: tal cidade, que eu não me recordo, tal município, era a farmácia do judiciário. A expressão era muito forte e me pareceu assodada para a importância do tema que estava sendo tratado. Na Fazenda Pública, de modo geral, o que eu tenho observado é uma crescente e acelerada demanda, não só por prótese, órtese, estente, mas também, como o doutor Calandra estava bem citando, mas como medicação básica. Às vezes, medicação que não deveria estar faltando na farmácia do estado, na farmácia do município. Medicação como insulina, para um portador de diabetes, por exemplo, é uma situação de vida ou morte. Eu vou nos meus processos dessa situação até coquetéis para soro positivos. Eu tenho situações que eu tenho que dar liminares para poder remover pacientes de um hospital comum ou de um leito comum para colocar dentro do que era necessário de uma UTI. Então, a sociedade impacta bastante na vara da Fazenda hoje com essas medidas que são de vida ou morte, e o juiz tem que estar ali, tem que estar pronto, muitas vezes lhe colocando no canto da parede, porque vem uma demanda de conhecimento médico no final do expediente, e a gente tem que trabalhar dessa forma. Então, antes da saída para o terceiro bloco, e o último bloco do nosso programa, eu vou deixar uma pergunta aqui, tendo o doutor Luiz Rocha, que é o juiz da vara da Fazenda Pública, vou pedir depois para que o doutor Álvaro Atala também estenda e possa comentar alguma coisa sobre isso.
O contrato, ele deve ser humano, deve ser avaliado, o componente humano que existe nisso para uma decisão, ou ele deve ser legalista? É uma pergunta que fica para o nosso terceiro bloco, mas nós vamos agora para chancelas comerciais daquelas empresas que acompanham o nosso trabalho, nos patrocinam e são tão importantes para nós. Nós voltamos em 2 minutos. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza e prepare sua casa para as festas de fim de ano. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o terceiro bloco e eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Vou começar com o senhor novamente, doutor Luiz Rocha. O que o senhor pode dizer para nós? A avaliação aí e a opinião do doutor Awatara como cientista, como pesquisador, né, na área de medicina baseada em evidência, o contrato deve ser baseado no aspecto humano, social do contrato ou na parte absolutamente legal somente? Olha, na fazenda, dificilmente a gente tem uma situação de acompanhamento de um contrato. Os contratos, via de regra, existem entre os planos de saúde e os consumidores. Então, esses tipos de contratos, esses tipos de relação normalmente são resolvidos nas varas cíveis. Mas eu já tive a oportunidade de judicar também nas varas cíveis e tive a oportunidade de examinar algumas questões. Tenho eu em consideração que não deve ser nem humano nem legalista, ele deve ser legal. O que é que eu quero dizer com isso? As relações hoje contratuais na área de saúde são muito bem definidas. As relações de consumo, o Brasil é expert nessa área de consumo. Então, o que deve existir são condições contratuais que equilibrem a relação entre o consumidor, que está sempre um ponto abaixo, e o prestador de serviço, o plano de saúde ou que presta o serviço médico. Me parece que encontrar esse equilíbrio é o que é devido. Doutor Calandra, a sua opinião sobre esse tema? São tantos e tantos e-mails que chegam tratando desse assunto dentro do Jornal da Justiça. Olha, o meu lema de campanha é: a justiça não pode dar respostas mortas para perguntas vivas. Não é? Eu acho que quando nós trabalhamos enquanto juízes, quando nós juízes temos alguma dúvida, o sistema responde. Os contratos, eles são movidos a interesses comerciais. Nós temos uma legislação protecionista, consumerista, que de algum modo protege aquele que é o consumidor, não é? E eu sempre digo que a grande dificuldade, a grande polêmica é porque quem comercializa o serviço nem sempre é o médico, nem sempre é o especialista, é um vendedor.
e às vezes vende uma coisa que não está no contrato. E nós trabalhamos com uma legislação que responsabiliza quem comercializa o plano por aquilo que o vendedor disse, não é? E nós temos muitas vezes... É muito comum. Nós temos muitas vezes que ampliar a responsabilidade. Agora, o que a gente tem que entender, não é que não há benefício sem limitação. E o nosso sistema processual, ele traz, por exemplo, se eu tenho que socorrer alguém com uma liminar e se trata de um plano de previdência privado, eu tenho que dar uma medida de contracautela. Tem que haver uma garantia para que, se for revertida essa medida pelo tribunal, por terceiro, por A, por B, por C, haja uma garantia de que aquela comunidade garantida por aquele plano não seja, de algum modo, prejudicada. Então, nós temos que ter o equilíbrio de dar o socorro, mas também dar a contracautela, que exige uma garantia quando você determina uma medida protetiva. Não é? E tudo isso está encadeado em vários recursos dentro do tribunal que permitem sempre uma revisão. Então, dizer a você, dura lex sed lex, não é? A lei é dura, tem que ser aplicada duramente? Não. A lei e o contrato deve ser visto dentro de um critério de direitos humanos. Quer dizer, a humanidade por lado de quem contrata e a humanidade por parte de quem é o contratante, não é? Nós temos que equilibrar essas forças e entender. Eu penso muito nisso. Às vezes eu vou penalizar uma empresa e eu penso que se eu destruir aquela empresa com uma pena, milhares e milhares de pessoas ficarão desempregadas e ao léu. Então a gente não pode exagerar às vezes na punição, porque às vezes é um servidor, é alguém que agiu mal dentro de toda uma estrutura. Então cabe a você, quando vai fixar uma penalidade de ordem financeira, imaginar que há pessoas cujas vidas poderão ser afetadas. Eu acho que cada um de nós é soma de tudo isso, não é, Álvaro? Eu acho que nós somamos aquilo que nós recebemos. Nós procuramos devolver um pouquinho para a sociedade aquilo que a nossa família nos ensinou. Lógico que eu sou juiz, eu ajo tecnicamente, eu examino as coisas tecnicamente, mas não posso dar uma resposta morta para perguntas vivas. Eu me lembro que eu estava julgando aquela questão, está até na pauta do dia aí, do Enem, né? A dubiedade de questões, falha na formulação. E meus colegas, Calandro, você vai se pôr a estudar química, física, biologia para responder uma questão? Eu falei, olha, eu acho que eu devo. Porque imagina aquele menino de 17 anos que fez uma prova como essa, eu dizer para ele assim, olha, você é carecedor da ação, vai lamber sabão, vai bater na outra porta, né? Então eu fui estudar química, física e biologia, naquela época, isso faz 20 anos, para dar uma resposta viva para uma pergunta viva. Doutor Álvaro, evidentemente o senhor não é jurista, mas eu vou pedir para que o senhor faça um comentário sobre esse assunto também, dado o seu ecletismo cultural. E diante de tão eminentes juristas, né, eles estão falando aqui, eu fico imaginando que esse país tem que dar certo, não é? Tem que ter otimismo para esse país, porque você vê as pessoas com autocrítica. Veja como democracia é uma coisa boa, né? As pessoas ter a liberdade de se expressar e se expressar criticando a própria classe, no sentido de, não bem a classe, mas a própria justiça, que, como todas as áreas que prestam algum serviço para a sociedade, precisam se atualizar e não pode ficar presa ao passado e tem que corrigir as suas dificuldades. A medicina é a mesma coisa, né? Só que a medicina teve assim, um histórico de experimentação, talvez, até porque o ambiente permite isso, né? E ela foi evoluindo com uma rapidez muito grande. Tanto é que embora eu costumo dizer que eu sou pago para estudar e adoro isso, né? E se eu parar 6 meses, eu fico desatualizado, não é? Então, a gente tem que continuadamente ir aprendendo. Em relação à pergunta crucial que você fez, eu diria que
a demanda na saúde, são tantas as ofertas, são tantas as possibilidades Só para você ter uma ideia, foi falado aqui sobre próteses e órteses, existem 1 milhão de modelos de próteses e órteses disponíveis. Né? Então, imagina a variedade. Eu preciso estudar para saber qual que tem maior custo-benefício, qual que é mais segura, qual que resolve o problema mais rapidamente, e assim sucessivamente, e que protege o direito à vida do paciente. Né? Então, nessa área, eu diria o seguinte, olha, em saúde, a demanda é infinita e os recursos são finitos. Então, a gente tem que se render à realidade, não é? Esse é o primeiro passo. Eu vou pedir aqui já antecipadamente as desculpas aos meus companheiros aqui. Desculpas de convidados, né? Somos convidados do Dr. Atala aqui na casa. Me referia você falou do contrato, né? Essa sociedade brasileira tem um contrato que é a Constituição brasileira. No seu artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos, não é? Um dever do Estado, e é dever do Estado também evitar a maleficência. Isso é genial, porque o pessoal cita esse artigo só na primeira parte, né? Que é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o Estado também tem que evitar a maleficência, não é? Aquele produto pode fazer mal. Então, eu acho maravilhoso esse artigo, como eu acho maravilhosa a judicialização, desde que ela seja baseada na melhor evidência científica existente, que comprove que cada conduta médica na área da saúde tenha efetividade, funciona no mundo real, eficiência, ser simples de implementar e ser barato e ser seguro, não é? Então, como um médico também associativista, o que eu gostaria de dizer é que a medicina brasileira está muito interessada em se unir à justiça brasileira para que esse congraçamento gere resultados para a sociedade em benefício de todos, né? Aqueles dos bem-intencionados, né? Das pessoas de boa vontade, não é? Que sejam amparados até pela própria justiça. Então, eu acho que nós temos uma Constituição que pode ser bem interpretada. O Dr. Calandra, eu tento sempre chamá-lo de professor, porque para mim ele é o mestre mesmo, né? Então, ele fez um discurso aqui que eu imaginei que eu só fosse ouvir assim, entre pessoas não da área, né? E escondidas. Não, ele fala isso abertamente com transparência, né? Porque ele aprendeu isso em casa, não é? Porque tem uma história de luta democrática, né? E o Brasil está vivendo isso. Eu acho que nós temos que proteger essa democracia, não é? Proteger o direito do livre pensar, né? Da informação, e não confundir informação e conhecimento, né? Conhecimento, você extrai a evidência da informação, né? A internet dá um monte de informações, mas grande parte delas são inúteis e muitas são nocivas, né? Então, o que o Cochrane faz é em busca do conhecimento na área da saúde e pleiteia, né, ser um aliado da justiça para que a saúde no Brasil vá cada vez melhor. Porque o Brasil também tem um sistema único de saúde, que agora completou 20 anos, né, cuja ideia básica é maravilhosa, né? Agora, a gente só não pode levar o sistema de saúde à falência com falsas promessas de tratamentos que não funcionam, de próteses que são caríssimas e que não são melhores, às vezes, do que placebo, e assim sucessivamente. Eu tenho uma intervenção. Eu me lembro que eu era chefe de gabinete do presidente Francis Davis e a esposa dele estava com câncer de mama, com metástase geral, não tinha mais resultado. Não havia, naquela ocasião, que pudesse salvar a vida dela, dona Sila. E eu me lembro que ele ficou enfurecido porque ele queria ir para os Estados Unidos atrás do Taxol. Uhum. Porque leu em algum lugar que o Taxol era capaz de curar o câncer de mama. Mas foi preciso a gente esconder o passaporte dele para ele não ir para os Estados Unidos correndo achando que ia salvar a vida da mulher amada, né? Porque em medicina, muita coisa que a gente ouve às vezes não é real, né? E isso é uma coisa que
Nós temos que falar num programa como esse para o povo saber que, às vezes, não é tudo que falam que vai atravessar o mundo, chegar lá e cura uma doença. Então, e o Taxol é um adjuvante de um caso que você está explicando que já avançado, ia fazer quase nenhum efeito, mas essa associação, né, que a gente pretende fazer, e a Unifesp, por exemplo, tem um plano de criar uma faculdade de Direito com o viés da medicina da saúde baseada em evidências. Então, isso já pode formar gente nova para ideias novas e perguntas vivas, respostas vivas. Não se dá respostas mortas para perguntas vivas. Muito interessante. É muito bom ouvir gente inteligente falando e o prezado amigo, a prezada amiga que está sintonizando conosco, evidentemente eu tenho certeza que gosta muito, exatamente por causa disso, que acompanha o Jornal da Justiça. Esse ano de 2011, nós faremos o 5º JusMed, que é o encontro de operadores do direito, operadores da justiça, com os senhores médicos, com a medicina suplementar, com a medicina pública, enfim. Será o 5º encontro, será no Hotel Bourbon, lá de Atibaia. E nós vamos discutir esse assunto exatamente, os aspectos sociais, o que deve prevalecer são os aspectos sociais ou legalistas do contrato. Então, me ocorreu trazer esse tema e fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi aqui. O nosso tempo está acabando. Muito obrigado, doutor Álvaro Atala. Muito obrigado, doutor Luiz Rocha, pela presença. Boa estada aqui em São Paulo. Bom retorno lá para a sua linda Recife, que eu adoro tanto. Fui casado com uma recifense e foram anos muito felizes. Tenho uma excelente recordação de Recife, de Olinda, muito especialmente. Ao doutor Calandra, fica os minutos finais, doutor Calandra, para que o senhor dê a sua mensagem agora como candidato à presidência da IMB. Eu queria pedir aos colegas que nos dessem a oportunidade de mudar o destino da IMB, de dar a ela novos rumos, de proteger de modo integral o magistrado ou a magistrada e também de ajudar a sociedade brasileira. Sociedade que precisa de juízes de cabeça erguida, sociedade que precisa de juízes fortes, independentes. E eu me lembro e retrato aqui a história do moleiro de Sanssouci. Ele era apenas um moleiro e diante de um imperador com um poder imenso, quando ameaçaram destruir a vida dele, ele levanta o dedo e fala: eu confio no meu país. Há juízes em Berlim. Então, eu queria que nós somássemos essa força desse moleiro com a força daquele menino que levantou e deteve uma coluna de tanques. Nós temos que nos unir para melhorar o nosso país. Peço seu voto para a chapa número 1. Você que é juiz, você que é desembargador, ministro, aposentado ou nativa, filiado ao MB, vote conosco. Nós vamos mudar esse destino. Não esqueça. Muito obrigado ao senhor e à senhora. Até o próximo programa, até a semana que vem. Até lá.